Tem palma aí, não? No compasso aí? Cadê palma, velho? Vai, Marquinhos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Vou declarar, vai! Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Eu preciso querido, precioso és para mim, querido. Somos corpo, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com... Vamos ver agora, fala, no grande... Declare, isso, fala pra alguém, de ti, que precioso és para mim, querido. Quando aqui cheguei, algo em me tocou. Quando aqui cheguei, algo em me tocou. Quando aqui cheguei, algo em me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém... Vamos lá! Quando eu orava, alguém... Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Agora, então se verá o Filho do Homem. Que bonito! Vindo sobre as nuvens com poder. Então se verá o homem vindo sobre as nuvens com poder. E assim como relâmpago que se mostra, há de ser a Filho do Homem. Porque assim como relâmpago que se mostra, há de ser a Filho do Homem. Amém. Tua Bíblia aqui, meu jovem. Boa noite. Eu não gostei desse formato aqui. Eu gosto daquele formato que a gente fez, né? Sentadinho ali, tudo certinho. Mas esse formato fica muito informal, né? Vocês não acham? Fica informal demais. Deixa eu começar aí hoje. Quem estava aqui na outra reunião? Aí, benção.
Rapaz, escuta, o que é essa invasão do Bairro Novo aí? O que é essa invasão aqui? Betinho, rapaz, ó, quanto tempo, meu jovem. Edson, faz tempo, hein, meu amigo? O homem da voz. Vocês lembram disso? É, saída pela Graciosa. Gente, é um prazer estar aqui com vocês e rever, né? Rever o bichinho, cara, que alegria, rapaz. Me emociono de vê-lo louvando a Jesus todos esses anos aí. Fico feliz mesmo. Hoje eu gostaria de trazer um tema novo, mas alguém falou que era dar continuidade, não é? Eu não sei quem foi que falou que era para dar continuidade ao mesmo tema. O problema é que nós temos muita gente nova. E aí a gente vai ter que trabalhar nessa questão. O que eu vou trabalhar? Trabalhamos o tema anterior, o tema novo. Mas eu gostaria de atualizar aqui que a gente ministrou, falou, conversou. A gente não ministrei nada. A gente só conversou, né? Entende? A gente fez uma pergunta e cada um foi colocando aquilo que sentia, aquilo que estava vivendo, aquilo que viveu, com relação à frustração, né? Foi o tema que a gente trabalhou na outra reunião, foi algo muito proveitoso, creio eu, pelo fato de que nossa vida, ela tem um começo, um meio e um fim. E muitos de nós estamos bem no começo, tranquilo no meio e um pouco desesperado no fim. Mas tem outros que já estão cansados e outros que já querem que acabe logo. Você já falou para a pessoa isso? Tem gente pensando, puxa, por que não acaba logo, que estou sofrendo demais aqui. Outros assim, por que não demora mais? Porque, né, não quero ver o bisneto, o tataraneto, sei lá, né? Eu ainda não tenho neto, estou brigando com meu filho para ele casar logo, para ver se eu conheço meu neto, né? Então, a nossa vida, ela tem uma fase, mas Deus, Ele não só programou a nossa vida, mas Ele projetou. Ele projetou a nossa vida dentro daquilo que é o propósito dEle. E é interessante quando a gente fala de propósito, porque o nosso propósito, ele pode ser uma visão aberta ou uma visão fechada. Por exemplo, quantas pessoas você conhece que trabalhou a vida inteira na mesma empresa até se aposentar? Eu conheço pelo menos um. Pelo menos um eu conheço, né? Mas tem pessoas que dois? O Marquinhos também, né? Na prefeitura? Verdade. Quem mais aí? Quem mais? Quem que começou e se aposentou? Ah, o pastor José? Também? Na mesma empresa? Na mesma empresa. Fazendo a mesma coisa? Cara, parabéns. Eu não teria essa disposição toda de fazer a mesma coisa por tantos anos seguidos. Por outro lado, a gente acaba fazendo a mesma coisa por muitos anos seguidos, né? Quem está no ministério faz a mesma coisa. O Zé Gomes está no Ministério da Música desde que eu conheço ele. Não é não, Zé? Já se aposentou, já passou de aposentar, né? Nós estamos muitas vezes na mesma coisa, mas tem um propósito na nossa vida, que Deus traçou algo para a tua vida. E eu queria chamar você para essa reflexão hoje. Ao longo da sua vida, você acha que você cumpriu o propósito de Deus, todo ele, ou você ainda acha que deveria fazer algo ainda, que você não cumpriu tudo aquilo que Deus projetou, que Deus escreveu, que Deus desenhou para você, para a tua vida pessoal? Tipo assim, eu ainda gostaria de. E eu gostaria de que você pensasse nisso aí. Eu ainda gostaria de fazer algo. Eu ainda gostaria de realizar alguma coisa. Que eu sinto que é aquilo que Deus me projetou. Porque, por que eu estou falando isso? Você pode fazer a mesma coisa a vida inteira e nunca fazer aquilo que Deus te projetou para fazer.
Por quê? Porque muitas vezes nós, seres humanos, vamos pelo caminho mais fácil ou mais rentável. Mais rentável. Aquele que vai me dar uma estabilidade. Então nós ficamos estáveis, então a gente fica linear. E a gente acaba passando a nossa vida linearmente. Sem altos e baixos, sem maiores preocupações, sem passar a luta como o missionário passa, né? Os caras nunca sabem o que é orar por um sabonete, rapaz. Não sabe o que é isso, não passou isso na vida. Quando ele ouve um missionário falando, você orou por um sabonete, não acredito. Rapaz, que pobreza. Mas não é que tem que passar por esse vale. E por que tem que passar por esse vale? Você precisa conhecer o suprimento da paternidade de Deus. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós fazemos todas essas coisas, cumprimos algumas etapas, mas não cumprimos todas as etapas. O que eu quero dizer com todas as etapas? A gente fala muito que nós somos missionários em tempo integral, porém, essa não é a verdade absoluta. Sabe por quê? Porque o missionário em tempo integral não é aquele que está integralmente vivendo da obra. Missionário em tempo integral é todo aquele que conhece Jesus, e mesmo que ele esteja trabalhando em uma empresa, mesmo que ele seja funcionário de uma empresa, ali ele é um missionário em tempo integral. Porque nós cometemos um grave erro no Evangelho. Nós separamos as coisas, tipo assim, isso aqui é sagrado, então o sagrado é aquele que é separado. E essa é uma herança sacerdotal de Roma, que a gente herdou ela. Por quê? Porque o que faz o padre católico? Ele não se casa, ele não tem emprego algum, e ele vive exclusivamente para cumprir a missão. Então isso é santo. Mas aquele que se casa e que tem uma empresa, ou que trabalha, ou que tem uma profissão, esse não é tão santo assim. Você já ouviu isso? O secular e o sagrado. Mas Deus não nos chamou para o secular e Deus não nos chamou para o sagrado de forma diferente. Eu vou me dedicar a Deus agora que eu estou aposentado. Agora eu tenho tempo para Deus. E esse é o grande erro da nossa vida. Porque nós temos que ter tempo para Deus em todo o tempo que estamos vivos. Em todas as fases. E aí, quando chega na fase dos cabelinhos brancos, né, Betinho? Quando chega nessa fase do cabelinho branco, a gente começa a repensar se tudo que realmente nós fizemos foi para a glória de Deus. Ou era só o desespero da nossa vida, né, para ter o arroz com feijão. E aí nós destruímos aquela palavra, não andeis ansiosos. Por quê? Por coisa alguma. Mas a gente anda ansioso porque nós vivemos um mundo que nos cobra que nós devemos ter, ser e melhor ainda, aparecer. Né? Muitas vezes nós estamos nessa corrida até chegar num ponto que a gente diz assim, não, mas isso aqui não é o eixo central da minha vida. Não é aquilo que Deus projetou para mim, não foi aquilo que Deus sonhou comigo, não foi para isso que Deus me fez. Foi interessante que quando eu fui para Jocum, eu estava ali lá no Caparema, na época. E a gente estava ali com um grupo, a gente estava dando suporte para o pastor. Era antes o pastor, aquele que era bombeiro, como é que é o nome? Pastor Cláudio, isso mesmo. E a gente estava ali, e depois a Eunice acabou assumindo, e a gente ficou ali, daí eu fui para missões. Mas eu tinha um desejo de fazer seminário teológico. Seminário teológico. E por que eu não fiz seminário teológico? Porque eu tinha uma urgência de pregar o evangelho. Então eu disse assim, eu vou ficar 4 anos no seminário, eu vou
eu preciso fazer algo para Deus para ontem. Porque para mim, Jesus ia voltar lá atrás, em 1990, já, né? E nós tínhamos que estar o quê? Preparados e fazendo aquilo que Deus tinha nos chamado. E eu tinha convicção no meu chamado. E aí eu conheci a Jocum. Bendita Jocum. A primeira equipe que apareceu aqui, a gente chamou eles lá no Capanema para distribuir o Novo Testamento. O mais importante é o amor, lembra dele? Tinha o vermelho, o amarelo e verde da nação, né, da bandeira na capa dele. A gente distribuiu em todo o Capanema ali, na favela e nas casas dos ricos ali para cima também. Né? Pegamos a Jocum ali para fazer essa distribuição, fazer evangelismo. E quando eu conheci que você ia para missões, fazer a obra de Deus por 5 meses, o treinamento era 5 meses, eu digo, não, aqui está melhor do que 4 anos. Bora para Jocum, né? Já tinha sido influenciado por missões. Mas eu não tinha convicção por causa da Jocum. A minha convicção vinha lá de trás. Da onde? Quem é que inspira a nossa vida? Os nossos pais. E o que a minha mãe me falou? A minha mãe disse assim, eu não conseguia ter filhos. E quando ela adotou uma menina, ela engravidou. E daí vim eu. E ela fez o quê? Que todo pai deve fazer. Consagrou ao Senhor. Mas ela não só consagrou. Assim, Deus, eu quero que essa criança, que é a primeira criança que eu consegui gerar no meu ventre, não morreu, porque ela já tinha perdido 2 crianças, vai servir ao Senhor. Eu vou entregar para a obra do Senhor. E eu me lasquei, né? O pai faz o voto, os filhos se lascam. Bora entender esse chamado. E isso é muito forte, por quê? Porque Deus vem e diz assim, é isso mesmo. Deus assina em cima das palavras dos nossos pais. Deus assina em cima, não, embaixo, né? Ele dá o aval dele, ele diz assim, é isso mesmo. Você vai ser consagrado para mim. Você vai ter a sua vida totalmente dedicada para mim. E quando você então começa a fazer a obra de Deus, teve uma época que eu me frustrei na missão. E eu fiquei muito frustrado. Eu contei isso, né, na outra vez, que eu fui para o Uruguai, depois voltei 2 anos depois, não? Então foi na outra pregação, em outro lugar. Eu fui para o Uruguai, fiquei 3 anos no Uruguai. E eu saí do Uruguai frustrado, porque nós fomos lá para implantar uma base jocumeira, pioneirar uma base. E quando nós saímos de lá, nós não deixamos uma base. Nós não conseguimos implantar a base. A gente não conseguiu frutificar o suficiente para fazer líderes, para treinar a liderança e deixar alguém no lugar. Então, quando nós voltamos, logo depois que voltou a equipe, a obra lá cessou, porque não tinha ninguém para dar continuidade. E quando eu cheguei no Brasil, eu disse assim, que tempo perdido. E eu estava quase deprimido. 3 anos perdidos nesse lugar, porque a equipe teve muito conflito, teve muito atrito, teve muita... Gente, quando você vai para um outro país, você tem várias lutas que você vai enfrentar. Uma delas é a tal da cultura. Cultura é terrível. Você quer amar o teu país? Fique 1 ano fora dele. Você vai voltar apaixonado pela tua terra, pelo teu país, pela tua comida e pela tua família. Hã? Até pelas brigas. Aí o que acontece? E é mesmo, verdade. Quando estava lá, gente, tinha essa cultura, e não só a cultura, o espírito do país. Você tem o espírito, você tem a comunicação, a língua é diferente. Tudo é diferente. Quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu preguei, o pessoal veio com uma lista de erros que eu cometi. Tentando falar espanhol, né? Aí eu falei para Deus, o Senhor me quer nessa nação, eu quero pregar em espanhol. E eu não vou cometer esses erros mais. 3 meses depois eu preguei de novo, falando fluentemente espanhol. Foi por Deus. Por quê? Porque todo brasileiro acha que fala espanhol.
até cair numa terra espanhola e descobrir que ele não sabe falar. Tem. E aí o que acontece? Quando eu estava aqui no Brasil, eu estava me sentindo mal, deprimido, para baixo. Chegou dezembro e eu falei, vou para Curitiba, né, para casa, vou lá rever o povo, né? E Deus disse, você não vai. E, como assim eu não vou? Deus, eu vou. Deus disse, não vai. Eu quero que você vá para o Uruguai. Eu digo, não, senhor, você não está falando sério. Ir para o Uruguai fazer o quê, Deus? Pai, não vou não. Sim, você vai. Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa com você. Não discuta com Deus. Quando Ele te dá uma direção, obedece logo. Vai doer menos. Vai doer bem menos. E aí Deus veio, né? Me deu uma travada, ministrou, me botou mesmo no cantinho, que nem se faz com criança, né? Vai ficar de castigo. Ali. E aí, gente, eu disse, tá bom, então, já que o senhor quer que eu vá, o senhor providencia. Mas eu tinha dinheiro para vir para Curitiba, né? Eu não queria usar para ir para o Uruguai. Eu disse assim, então tá bom. Deus providenciou tudo para eu ir. E eu fui. Isso eram 2 anos depois que eu tinha ficado 3 anos lá. E eu estava todo feridento, estava todo magoado, estava todo, tipo assim, tempo perdido ainda estava dentro de mim aquilo. Quando eu cheguei no Uruguai, Deus começou a me levar as pessoas que eu tinha ministrado, encontrado, evangelizado. E Deus foi mostrando pessoas, histórias, e gente que foi liberta e que agora estava a vida totalmente transformada pelo trabalho que a gente realizou lá. E Deus foi me levando em casa por casa, pessoa por pessoa. E eu vou contar para vocês 3 testemunhos dessa ida lá, só. Um lugar que eu fui, foi na igreja Assembleia de Deus, que tinha um centro do lado. E o pastor tinha um acordo com o centro. Então, na sexta-feira, o pastor não fazia culto, e eles faziam o batuque, daí eles não faziam nada no sábado nem no domingo. Então, tinha um acordo com o capeta lá, né? E aí nós chegamos com a nossa equipe e a gente assim, que acordo que nada, a gente vai fazer intercessão na sexta-feira, o pastor. Não, a gente só vai reunir entre nós, a gente só vai interceder. Só que a igreja ficava tipo assim, nos fundos, de lado com o centro espírita. E daí na primeira sexta-feira, eles batucaram, e a gente lá intercedendo. Buscando cargo de Deus, orando por aquilo que Deus queria. E eles não conseguiram fazer a sessão. Saíram de lá frustrados. Na segunda sexta-feira pegou fogo no centro. Na terceira sexta-feira eles estavam saindo na rua, iam até a esquina, faziam os rituais, vinham incorporados, chegavam no meio da quadra, os santos, né, os guias saíam, e eles não conseguiam mais fazer centro, nada ali. E esse pastor então nos contou, ele disse assim, agora o centro não está mais no bairro. Eles foram embora daqui. Né? Nessa igreja tinha uma irmã, quando ela me viu lá, ela veio, me abraçou e chorou. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo, né? E a meleca aqui em cima, né? E aí ela disse assim, hermano, tenés que ir em minha casa. Na sua casa? Em minha casa, meu esposo. Gente, esse cara é o seguinte, quando eu estava lá, ela me chamou para ir na casa dela para falar com o esposo dela. Mas o esposo dela já tinha dado tiro nos 2 ou 3 pastores, já tinha corrido atrás de pastor com facão, um monte de coisa. Eu disse, não, eu vou lá, não tem problema não. A gente vai enfrentar a fera. Eu sei correr, na época eu sabia, era magro. Aí eu cheguei lá, fui falar com o homem se enfurnou dentro do quarto. Não veio falar comigo, não conheci ele. Ela fez um café, coisa mais linda e tal. Tomei cafezão lá. E falei de Jesus para a família dela que estava lá. Para ela e para os filhos. Falei com apelo e tudo. E fui embora.
Quando eu volto, ela disse assim: meu esposo precisa falar com o senhor. E eu fui na casa da irmã. Quando cheguei no portão, ele veio correndo, abraçou, chorou, agradeceu. Porque naquele dia ele ficou no quarto, ouviu toda a mensagem, entregou a vida para Jesus, Jesus transformou ele. Foi algo tremendo que aconteceu na vida desse irmão. Aí eu fui numa outra cidadezinha que era distante, tipo Curitiba, São José, assim, sabe? Só que não São José bonito, não. Deixa eu ver. Curitiba tranqueira, vai, né? Um lugar feio, assim, pra caramba. Um lugarzinho funesto que tinha lá. Tinha uma igrejinha ali, a gente trabalhou com essa igreja, fez evangelismo. E eu fiquei na casa de uma irmã. E lá pelas tantas, essa irmã endemoniou na madrugada. E durante o tempo que eu estava lá, eu nunca via o marido dessa abençoada. Eu fiquei um mês na casa deles e não via o marido dela. E aí, um belo dia, eu acordei com alguém me chamando, que eu não sei quem é, porque eu não vi. A pessoa só me chamou e saiu. Aí eu levantei, todo estranho, a mulher estava lá. E o marido, né? A mulher endemoniada, em cima da cama. Né? Aí eu orei, expulsei e tal, e voltei dormida. E aí conheci o marido da abençoada, né? E ele estava em casa. Essa irmã tinha um problema sério nessa casa. Gente, a casa, o banheiro, era um buraco no chão que dava no cano. Você tinha que acertar ali para fazer as suas necessidades. Não tinha vaso sanitário. Para lavar o rosto, escovar o dente, era no tanque fora, onde eles lavavam sacos de lixo para reciclagem. Sabe saco preto? Esse saco preto e sacolinha de mercado para reciclagem. Era um fedor naquela casa que você não tem ideia. Ela era toda cercada de arame farpado. E eu fui na casa dessa irmã. Porque ela veio me contar do problema que ela tinha com o marido, que ela tinha que ajudar a sustentar a casa, aquele trabalho. E ela disse assim: irmão, o que eu faço? E eu dei um único conselho para ela. Eu disse assim: olha, irmã, você só tem uma coisa a fazer. Você tem que sair do lugar de homem da casa e deixar o seu marido assumir o lugar dele. Mas pastor, se eu fizer isso, a vaca vai para o brejo. Eu digo: deixa a vaca ir para o brejo com corda e tudo. Faça o que eu estou te mandando, se você quiser mudança. E aí foi, eu acho que o último conselho que eu dei para ela, que a gente saiu dali e vim embora. Quando eu volto lá, eu fui na casa dessa irmã, eu não achava a casa dela, gente. Eu digo: não, mas eu tenho certeza que aqui é 1, 2 quadras, era aqui na esquina e tal, mas na esquina, onde que era para ser? A casa dela tinha um muro enorme de grande, com um portão de madeira todo trabalhado, com aquela coisinha em cima e tal. Gente, era outra casa, uma casa reformada atrás, bonita. Eu digo: não é possível, gente, a irmã mudou daqui, né? Eu digo: mas por via das dúvidas eu vou bater. E eu bati. Eu vi que alguém abriu lá, ponto e tal. Quando ela abriu o portão, que ela me viu: missioneiro, que bueno te ver. Eu digo: é você que mora aqui ainda? Ela disse: sim, lo hice lo que me dissiste. Eu fiz o que você me disse. E o que ela fez? Parou tudo. Parou de mexer com os plásticos, parou tudo e deixou o marido dela ser o homem da casa. E aí ele reformou a casa, colocou muro na casa. Prosperaram muito. Por quê? Porque as coisas estavam fora de lugar, fora de ordem. Muitas vezes na nossa vida, o que está acontecendo? As coisas estão fora de lugar, e tem que colocar no lugar de volta. Tem que trazer para o equilíbrio. E quando eu saí do Uruguai e entrei, tem outros testemunhos, muitos outros, e entrei no ônibus e agora meu coração estava diferente, né? E aí Deus me falou assim: você entendeu por que você veio? Eu digo: entendi, Senhor. Nunca mais você vai dizer que estando na minha obra o teu tempo foi perdido. Nunca mais. E tipo assim, era nunca mais muito sério, era uma palavra muito, a voz de Deus era muito séria nesse momento, era um pai bem bravo comigo. E por que eu estou te contando isso? Porque eu quero que você pense, quantas vezes na sua vida você pensou que você fez coisas
que você estava fazendo para Deus, mas que depois você se sentiu frustrado, porque você achou que o fruto, o resultado daquilo que você fez, não foi tão aprazível para a sua alma, na sua visão. Pensa aí. Teve situações na sua vida que você passou, que você disse assim, puxa vida, isso podia ter sido diferente, esse tempo que eu gastei aqui não foi um tempo sábio, não foi inteligente, não foi bênção na minha vida. Quantas vezes nós passamos por circunstâncias, situações, e nós não agimos às vezes com sabedoria, né? Porque no Uruguai, gente, tudo que a gente fazia era sem sabedoria. No meu ponto de vista, a gente só fazia pataquada. Conhece a palavra? É uma palavra gaúcha para fazer bobeira, fazer coisa errada, pataquada. Né? Você estava trabalhando, mas a nossa equipe tinha um distúrbio de relacionamento terrível. Mas nós conseguimos fazer uma ETED lá, nós fomos para prático lá. Nesse prático, muitas pessoas foram alcançadas, e à medida que nós íamos trabalhando com a igreja, Deus ia fazendo coisas incríveis naquele lugar. Né? Muito milagre aconteceu. Né? E ao longo dessa jornada tem acontecido muito milagre. E um dia eu estava ministrando numa igreja, e eu estava pregando, e Deus falou comigo, na hora que eu estava pregando, disse assim, eu te criei exatamente para fazer o que você está fazendo agora. Eu digo, tá, mas peraí, eu estou na igreja, meu chamado é missionário, como é que o senhor me criou para estar fazendo o que eu estou fazendo agora, se isso aqui é uma igreja? Gente, tem uma coisa que missionário não gosta, pregar para crente. Missionário não gosta de pregar para crente. E eu tinha um problema sério de pregar para crente. Muito sério, eu não queria pregar para crente. Por quê? Porque o evangelho tem que ser anunciado lá fora. É a visão do missionário. E depois que Deus me falou isso, eu fui para a igreja. Nós estávamos na igreja e teve um presbitério profético. Não sei quantos de vocês já participaram de um presbitério profético aí. Não? Ninguém? Uau, já? Maravilha. O presbitério profético, ele funciona assim. São profetas de vários ministérios que vêm na igreja, mas eles não conhecem a igreja. Eles não são do meio da igreja. E aí eles vão trazer palavras para as pessoas e famílias da igreja. E foi muito interessante, porque nesse dia eu estava na igreja e Deus chamou, através dos profetas, eu e minha esposa, a gente foi meio ressabiado para lá, né? E Deus deu uma palavra muito interessante. Deus falou assim conosco, eu estou colocando vocês na porta dos fundos da igreja. Eu disse assim, ué, a porta dos fundos é para o banheiro, geralmente. Mas Deus estava falando o quê? Eu estou colocando vocês para a igreja, para fechar a porta de saída dos membros da igreja. E ao longo da vida de uma igreja, muitas pessoas passam pela igreja, mas muitos não ficam, muitos não permanecem. E alguns que permanecem, não permanecem bem. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela está ali frustrada, chateada, ela diz, já deu para ela não quer mais relacionar naquele ambiente. E tem aqueles que estão na igreja, vêm para a igreja e depois se vão para o mundo, ou até mesmo para as trevas. Gente, até quando eu tinha 20 anos, eu nunca acreditei que uma pessoa que estava dentro de uma igreja evangélica sairia dali para ir para uma macumba, para um centro espírita. Eu não acreditava nisso. Até eu ir para missões e ver isso com os meus próprios olhos. Descobri que isso acontece. Mas por que acontece? Também descobri o porquê, né? Porque muitas vezes nós na igreja temos menos eficiência com o sobrenatural do que o centro espírita.
O que você vai ver num centro espírita, numa sessão? O que tem lá? Além das pessoas, do Pai de Santo, tudo mais. Manifestações espirituais. E o que nós às vezes não vemos na igreja? Manifestações espirituais. Quem gosta do místico, do sobrenatural, vai procurar isso. E acaba se desviando da igreja. Por quê? Porque ela quer ver algo que é sobrenatural. E nós tocamos muito pouco no sobrenatural na igreja. Essa é uma das razões, não é todas. Só que lógico, né? O diabo dá muito tiro no pé, né? Nesse sentido. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque Deus, ele tem um plano e um propósito. Mas o plano e o propósito de Deus pode mudar conforme a vontade dele. O que é um missionário? É uma pessoa que pega uma missão e cumpre aquela missão e devolve para quem lhe ordenou a missão cumprida. Então teve um tempo da minha vida que Deus me usou na área evangelística. Agora Deus tem me trazido para trabalhar com a igreja, que é uma coisa totalmente diferente. Mas Deus é quem vai te capacitando para você cumprindo as missões. Mas para eu cumprir uma missão dentro daquilo que é o plano e propósito de Deus na minha vida, eu tenho que conhecer a plena vontade de Deus. E sabe qual que é o maior defeito nosso como crentes? A gente desconhece o plano e o propósito de Deus para cada um de nós, no sentido pessoal. Não estou falando no sentido congregacional. Congregacional, o nosso plano é que todo mundo vá para os céus. Para que todos sejam salvos. Mas o plano de Deus não se limita somente à sua salvação. A salvação é o primeiro degrau desse escalado. Deus tem ainda planos e projetos e planos futuros com a sua vida, que talvez vai incluir outras atitudes nossas. Um outro mover. Sabe uma coisa que eu não gosto de fazer? É mudança. Mas Deus vive me mandando mudar. Eu não gosto de mudança. Mudança é um negócio chato pra caramba. Eu não gosto de mudar. Mas, muitas vezes Deus vai nos mandar mudar, porque Ele quer nos tirar da zona de conforto, onde eu estou acomodado. Mas isso vai trazer o quê? Ansiedade. Isso vai trazer incerteza. Isso vai trazer preocupação. Você vai passar por um momento difícil para você se adaptar em outro lugar, em outra terra, em outro país, então é pior ainda. Se você sai do sul para o nordeste, gente, é outra cultura. Se você sai do nordeste para o norte, é outra cultura. Se você vai para o sul, é outra cultura. Isso é quase uma língua própria, né? O gauchês é uma língua própria, o cearentês é outra língua própria. E quando você vai para essas regiões, para esses lugares, por um tempo grande, você vai ter o quê? Um conflito cultural dentro da nação. O Brasil é tão grande que nós temos várias culturas dentro dele. Aqui em Curitiba a gente é da cultura do sul, mas não é tão no sul, mas também não é centro-oeste. Mas a gente é muito influenciado pelas coisas que acontecem em São Paulo e Rio de Janeiro, mais do que acontece no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora eu não sei por que todo gaúcho quer virar Catarina, né? Principalmente Florianópolis. Está cheio. Não é todo, menos um. Tem alguns aqui em Curitiba. Lá na base tem bastante também. Tem os cearenses também que vêm para cá. Deus, esse povo vem, eles vêm para cá. Agora, por que nós temos muitas vezes que buscar em Deus? Por quê, gente? Se Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida, o senso de felicidade e realização só vai ser pleno quando você estiver fazendo aquilo que Deus te criou para fazer. E Deus não te criou para fazer somente aquilo que você pensa que já terminou. Não,
Quando você estava lá na rede, você pensava em ser pastor? De jeito nenhum, né? Por quê? Porque não tinha acabado a missão do Odair. A missão dele não era só com as máquinas. Deus tem um plano na nossa vida e muitas vezes vai demorar para cumprir aquele plano. Por quê? Porque nós não nos atentamos antes para o pleno vontade de Deus, para conhecer essa vontade plena de Deus, ouvir a Deus. Quando eu ouvi a primeira vez sobre ouvir a Deus, acho que eu tinha já uns 18 anos, já estava aqui na Quadrangular, tinha 2 meninas que eu conheci que eram da Holiness, e elas falavam muito que elas ouviam a Deus. Eu ficava muito bravo com aquilo, digo, mas peraí, vocês numa igreja Holiness, que é quase uma presbiteriana, ouvem a Deus e eu que sou quadrangular não ouço? Que história é essa? Por quê? Porque nós só entendemos que ouvir a Deus é através de profecia, através de interpretação de línguas. Isso é Deus falando. Não, gente. Deus quer falar com cada um de nós. Deus tem prazer de falar conosco. E foi interessante que a primeira vez que eu ouvi Deus falar, Edson, eu levei um susto. Eu estava no ponto de ônibus e eu estava sozinho, ali no ponto do Petrópolis, lá, né, a gente morava lá em cima. E eu peguei e disse assim, bom Deus, se o Senhor fala, então eu quero ouvir a sua voz. E fiquei lá esperando. E eu estava ouvindo exatamente o que vocês estão ouvindo, absolutamente nada. Do nada, o que você quer que eu diga? Eu, cadê? Não com essa voz rouca, feia, taquara rachada minha, mas uma voz. O que você quer que eu diga? És tu, Senhor, né? Mas não tinha ninguém por ali. Digo, tá, então eu vou fazer uma pergunta para o Senhor. E, gente, pensa, quando você tem 18 anos, você é muito inteligente, né? Cara, que sabedoria, é uma coisa impressionante. Eu fiz a pergunta mais inteligente que eu tinha no momento para Deus. O que você perguntaria para Deus se você ouvisse Deus, a voz de Deus, e Ele dissesse, o que você quer que eu te diga? O que você perguntaria para Ele? Zé, o que você perguntaria, Zé? Ele ia dizer, por que, filho? Será? Mas foi interessante porque do alto dos meus 18 anos eu fiz uma pergunta muito inteligente. Eu perguntei assim para Deus, Edson, olha só, saca aí, você que gosta de teologia. Eu disse assim, Deus, por que é que o Senhor colocou a árvore do bem e do mal no jardim para Adão e Eva comer? Inteligente, vocês não acham? Profundo, que nem um lago raso. Mas vocês acham que Deus respondeu sim ou não? Muito comprida, muito complexa para Deus. O que vocês acham? Quem disse que sim? Sim. Vai lá, mão de sim. Sim, uma pessoa. Quem disse que não? Não, Deus não falou nada. Quem está em cima do muro? Levanta a mão. Todo mundo em cima do muro. 90% em cima do muro. Pois eu vou te dizer, Deus sim respondeu. Ele sempre responde. E a resposta de Deus nunca, jamais viria da minha cabeça. Não viria da minha cabeça. O que vocês acham que Deus me falou? Chuta aí, pastor. Edson, o que você acha? Porque sim. Porque eu quis. Não, ele não falou isso. Não te devo. Isso você falaria pro teu filho, né? Não interessa, filho. Tem pai aqui que diz, você é muito enxerido, está querendo saber demais. Não é não? Deus me falou assim, ele disse assim, eu coloquei a árvore do bem e do mal para que eles não comessem. Só que essa resposta, ela fez algo no meu coração muito tremendo. Ela encheu meu coração de paz.
E eu fiquei pensando, não era para eles comer, de jeito nenhum. Ela estava lá? Estava. Mas tinha uma restrição. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que têm restrição. Deus não quer que a gente faça. Mas a gente continua fazendo. Tem uma placa, pare, não ande mais. Não pegue mais. Eu gosto de brincar muito com a Eva, né? Eu digo que Eva, quando estava no jardim, é que nem uma mulher na rua 15 olhando uma vitrine de sapato. Ela passa uma vez, olha, acha bonito, depois passa de novo. E daí, na outra semana, ela passa, depois ela entra na loja, depois ela pergunta se vende no cartão, depois ela pergunta se parcela, e se der a parcela, ela compra. Porque a Bíblia diz que Eva, ela sempre olhava para aquela árvore, a árvore ela atraía o seu olhar. E eu acho interessante isso, porque o diabo, ele não sabe o que você pensa. Pô, podia ouvir um amém agora. O diabo não sabe o que você pensa. Isso. Agora, ele te observa. Ele te observa. E ele vai observar o quê? O que você está fazendo. E ele começou a observar o que Eva estava fazendo. Qual que era a atração dela, como que o coração dela se inclinava para aquilo. E a partir do momento que havia um interesse, aí houve uma investida. Deus tem um interesse para nossas vidas, mas nós temos outros interesses. Deus nos criou com um plano e um propósito, mas nós temos outros planos e outros propósitos. Muitas vezes a gente sonha, a gente é moldado ou é incentivado a viver o sonho de outra pessoa. Muitos pais se realizam nos seus filhos. Muitos pais se realizam nos seus filhos. Muitos pais, eles incentivam o filho a ter a mesma profissão, a fazer a mesma coisa. Não, se eu sou pastor, o meu filho tem que ser pastorzinho. Né? Se eu sou presbítero, meu filho tem que ser presbíterozinho. É de Deus, irmão. Veja que é sábio. Não foi carne nem sangue que tu revelou. Se você for usado por Deus, foi agora, filho. Isso é interesse, tá, gente? A Bíblia diz assim: quem der um copo de água fria a um profeta, na qualidade de profeta, vai receber o mesmo galardão. Olha só. Esse é esperto, hein? Normal é bom. O copo tem que ser fria, né? Então, gente, Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito, mas nós muitas vezes frustramos os nossos planos e muitas vezes nós frustramos o plano de Deus. O quê, pastor? Que heresia é essa? Da onde que Deus se frustra? Ele falou. Depois que ele destruiu a humanidade, disse assim: cara, eu não vou destruir mais, porque não adianta, eles são assim. Eles são cabeça dura. Eles vão continuar pecando. Eles não aprendem fácil. Quantas vezes Deus teve que disciplinar o povo de Israel? Porque eles eram idólatras. Eles iam atrás de outros deuses. E hoje, se você for em Israel, você não vai achar um israelita que não crê em Deus. Não tem israelita adorando outros deuses. Em nenhuma parte do mundo. Por quê, gente? Porque eles aprenderam uma dura lição. Lá em Isaías 40, se não me engano, diz que Deus disciplinou Israel o dobro. O dobro pelos seus pecados. O que é disciplinar o dobro? É fazer que nem meu pai fez, né? Vem aqui que você vai ganhar 10 varadas. Eu fui, ele deu 12. E eu contei. E que você não cumpriu sua palavra. Agora imagine se ele desse 20. Foi isso que aconteceu com Israel. Ele foi disciplinado 2 vezes, uma vez a mais daquilo que ele deveria.
Por isso hoje eles não se desviam mais de Deus. Mas nós, muitas vezes, nossa vida, ela não está sincronizada na vontade de Deus. E Deus pode sim mudar o plano. Você sabia que Deus não chamou Abraão pela primeira vez? Antes de Deus chamar Abraão, Deus tinha chamado o pai dele. Leia lá em Gênesis 11. 11? É 11. O que acontece? Deus chama Terá para ir para Canaã. Deus dá um endereço. Vai para Canaã, é nessa terra que eu quero que você vá. E ele sai com a família deles, estão peregrinando pela terra, indo para Canaã, mas eles param em um lugar muito bom. Eles chegam num lugar que era, você pensa assim, cara, é muito bom Curitiba, eu vou ficar por aqui mesmo. Esse é o lugar top. Aqui tem Campinas, aqui está tudo certo. Ele ficou ali na terra de Topi. Ele parou no meio do caminho e não foi mais. E aí Deus, vendo que ele não ia se mover para ir até Canaã, chama o seu filho. Diz assim, filho, vai, eu vou te chamar para uma terra nova. Nem disse para onde que era. Mas era a mesma terra que ele tinha chamado o pai dele. Eu falei isso para o meu filho, filho, provavelmente você vai para alguma nação que eu ainda não pisei. Por quê? Porque o chamado que Deus tinha me dado primordialmente, eu não fui ainda nessa nação. E eu não sei se eu vou. Mas ele já foi mais longe que eu, né? Então está tudo certo, né? Ele já foi, ficou 1 ano morando no Japão, então ele já foi para o outro lado do mundo, né? Eu não cheguei aí do outro lado do mundo, só foi até metade já. Então o que acontece? Deus, ele vai te levar por caminhos diferentes. Ele vai te levar em outros caminhos. Ele vai te cumprir o propósito dele. Mas se você não cumprir, ele vai levantar o quê? A tua descendência, a tua descendência. Deus é um Deus que trabalha com as gerações, gente. Deus trabalha com as gerações. E eu quero dar uma palavra para você que tem um filho desviado, filho fora do evangelho, filho que não está andando nos caminhos de Deus. Não se preocupe, se você o consagrou ao Senhor, Deus vai trazê-lo de volta. Pode demorar um tempo, mas Deus vai trazer ele de volta. Por quê? Porque Deus é que vai tratar com isso. A gente quer fazer o trabalho de Deus, mas Deus tem as fórmulas dele. Deus tem a fórmula de torcer o nosso braço. Deus sabe nos levar para o centro da vontade dele. Pode demorar? Pode demorar. Pode ser até na outra geração? Pode ser. Mas seria bem interessante se a gente entendesse o propósito de Deus e disse, Senhor, me perdoa, eu não cumpri o teu propósito. Eu frustrei o teu propósito. Mas eu quero abençoar os meus filhos para que eles não só cumpram o teu propósito, mas que eles vão ainda mais longe, façam obras ainda maiores. Maiores. Por quê? Porque nós somos as pessoas que detemos o poder da identidade para os nossos filhos. É os pais que têm esse poder de ministrar a identidade para os filhos. Hoje nós temos um problema com a homossexualidade em tudo quanto é âmbito, mas eu quero dizer uma coisa para você, você é pai, você pode chegar para a sua filha, para o seu filho e dizer, você é meu filho, homem, você é minha filha, mulher, e eu te abençoo para ser o que Deus te criou para ser. Gente, não tem isso. É o pai que tem essa autoridade dada por Deus. E vocês, como homem, detêm esse poder de ministrar os seus filhos e filhas no plano e no propósito de Deus. Ah, pastor, mas eu perdi o tempo, eu já me converti, já era velho, meus filhos já fizeram muita mercadoria, né? Mas você ainda está vivo e a tua voz tem autoridade. Deus respalda a autoridade. Então você pode lançar palavras de bênção para os seus filhos, porque Deus vai respaldar as palavras que você vai dar para eles. E eles não frustrarão.
o plano de Deus. Eu tenho visto isso até na minha família, muitas vezes. Em muitos casos dos meus sobrinhos, que os pais não ficaram firmes, mas os meus sobrinhos pegaram a bandeira e continuaram seguindo firme. Quando Deus tem um plano e um propósito, Ele vai cumprir. Mas se Ele não cumprir numa geração, Ele vai cumprir na próxima geração. Mas nós detemos esse o poder da palavra, o poder da bênção. Abençoe seus filhos, você tem essa autoridade. Traga para eles uma palavra de autoridade, de bênção. Isso vai gerar frutos para a eternidade. Amém, gente? Glória a Deus. Eu lembro que Deus, Ele agiu de forma muito tremenda nesses anos que a gente tem servido Ele no campo missionário. Muitas curas sobrenaturais, muita libertação, muita edificação de pessoas ao longo desse tempo. E muitas vezes a gente passa por fases que Deus vai transformando o nosso chamado, mudando o nosso chamado, nos redirecionando. E eu quero que você também faça esse exercício para entender aonde você esteve, aonde você está e aonde Deus ainda quer te levar. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto Deus não tirou o teu sopro de vida, Ele tem planos para você. Ah, pastor, mas eu estou doente. Deus tem plano na doença. Ah, pastor, mas eu estou preso. Deus tem plano quando você está preso. Ah, pastor, eu estou divorciado. Deus tem plano no divórcio também. Deus vai tratar contigo. Deus tem plano na nossa vida toda. Não existe momento na nossa vida em que Deus não possa nos transformar. Por quê? Porque nós somos realmente a obra de Deus. A obra de Deus não é aquilo que eu faço para Deus. Aquilo que eu faço para Deus é o resultado da obra de Deus em mim. Quantos entendem assim? Amém? Porque muitas vezes não, pastor, é que eu estou muito culpado para dar tempo para o meu filho, porque eu sou pastor, eu tenho que cuidar da obra de Deus. A obra de Deus, quem cuida é Ele, pois a obra é dele. E a obra dele somos nós. Eu sempre falo isso, né, quando eu vou nas igrejas, assim, eu não sou servo de Deus. O povo fica escandalizado, né? Eu não sou servo de Deus, sou filho. Eu realizo, né, no corpo de Cristo aquilo que Deus me mandou. Porém, eu não sou servo. Eu não estou trabalhando nessa obra, porque a obra de Deus sou eu. Então, a obra de Deus em mim é que vai gerar os frutos. É Deus em nós, a esperança da glória, diz a Bíblia. Então, Deus em nós, a esperança da glória, significa o quê? Que Deus estando em mim, a glória dele vai aparecer na vida de outras pessoas, não é na minha. A gente acha que a glória de Deus tem que aparecer na minha vida, eu tenho que aparecer. Não preciso aparecer. Deus precisa aparecer. Ele é o centro de todo. Ele é o centro da nossa devoção e é o centro do nosso chamado. Se a minha vida não der glória para Deus, ela é vã. Não vai funcionar. Funciona quando eu estou fazendo a vontade de Deus no centro da vontade dele. Aí todas as coisas funcionam e funcionam bem. É algo tremendo que Deus faz. E eu quero incentivar vocês que Deus tem plano, propósito e um chamado para a tua vida. Não importa em que fase da vida você está. Se você está, né, no alvorecer, se você está ao meio-dia, ou se você já está nas 5 da tarde, que nem eu, né? Deus tem um plano, Ele tem um propósito, e Ele vai sim cumprir o plano e propósito dele em nós, né? E através de nós. Então a minha palavra para vocês, eu ia falar um outro tema, mas pelo fato de que nós temos, né, um misto de gente,
a gente voltou dentro desse tema da frustração. Por quê? Deus, Ele nos criou não para o propósito de que, ao fim da nossa vida, você chegue nela frustrado. Não é esse a vontade de Deus, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente chegue no final da nossa vida e diga o quê? Acabei a carreira, né? Cumpri todo o propósito que Deus me deu para cumprir. Estou entregando aqui a missão, estou entregando as vidas, estou entregando aquilo que o Senhor fez através de nós, em nós e através de nós. Então, através de nós, muitas missões são cumpridas. Às vezes elas são pequenas, e às vezes você foi usado por Deus na empresa que você trabalhou a vida inteira e nem sabe. Às vezes ali naquele lugar você transformou vidas, e você não teve o feedback daquelas vidas transformadas. E aí quando você chegar na glória, você vai ser surpreendido. Vai vir um sujeito lá te abraçar e vai dizer: você me deu uma palavra que mudou a minha vida. Você foi a pessoa que me inspirou, você foi a pessoa que eu me espelhei, você foi a pessoa que trouxe um testemunho. Eu levei um susto quando eu ouvi um testemunho do meu irmão, mas levei um sustão mesmo. Eu digo, caramba, isso daqui não estava no meu script, não. O Jabes, uma época, ele foi fazer jocum lá em Manaus. Lá em Manaus, ele foi fazer a TED dele. Rapaz, os carapanã quase levaram ele embora da terra. Ele disse que nunca viu tanto mosquito na vida. E ele fez a TED dele lá e tudo, voltou, depois foi para o exército, foi para a polícia, né? E eu não conhecia o testemunho do meu irmão. Eu não conhecia. E ele foi numa igreja que ele estava trabalhando, e ele deu o testemunho dele lá. E lá tinha uma amiga minha que ouviu o testemunho do meu irmão, e depois ela veio me contar e disse assim: rapaz, estou te admirando mais agora. Eu digo, por quê, minha filha? Disse assim, não, eu vi o testemunho do teu irmão. Eu digo, tá, então me conta, porque eu não sei o testemunho dele. Disse, não, ele foi para missões porque ele viu a tua vida. Você foi um espelho e inspiração para ele ir para missões. Para ele fazer uma TED, para ele querer descobrir o dom dele, saber o chamado dele. Digo, fala sério. Com todas as brigas, com todos os arranca-rabo dentro de casa. Gente, quando alguém de dentro da sua casa dá um bom testemunho seu, aí tu é campeão. Porque é lá que as pessoas nos conhecem de verdade. Intimamente. As pessoas vão saber tudo de você na sua casa. E Deus, né? Deus sabe também. Às vezes Ele revela algumas coisinhas. Porém, a nossa vida, ela tem que ser inspiração para outros. Inspiração para os nossos filhos, inspiração para a nova geração. Né, que tem uma geração boa, que já tem uma experiência com Deus, já teve vivência com Deus, já viu Deus fazer coisas muito legais, muito interessantes através da sua vida. Você é a inspiração para uma nova geração. Então não acabou nada disso, não está no final da linha nada disso. Bora testificar de Jesus, bora dar bom testemunho, bora ouvir Deus. Deus, eu estou com 60, 70, estou quase nos 80, mas eu quero saber, qual é a tua vontade? Qual é a sua vontade? Porque, gente, sério, essa é uma pergunta que dá medo. Porque a gente projeta algumas coisas para a nossa vida, e quando você pergunta a vontade de Deus, e Ele te revela, você vai dizer, Deus, mas é isso que eu não quero. Lá na missão tinha um dito, né, que tudo aquilo que a gente não gostava era o que a gente ia fazer, mas era batata, né? A tal da... Nossa, era impressionante como que Deus sabe tratar com a nossa vida. Né? Ele tem pessoas especiais para tratar contigo. Pastor, não fala disso, porque eu não vou muito com a cara do Edson. O Edson é muito complicado, Senhor, mas ele é uma excelente ferramenta para afiar você. Não é, meu amigo? Por quê? Porque essas pessoas vão te moldar.
na sua capacidade de perdoar, na sua capacidade de tolerância, na sua capacidade de misericórdia. São as difíceis que nos provam, né, Betinho? É fácil viver com os fáceis, com aqueles que são bacaninha. Esse é filezinho, mamão com açúcar, como dizia antigamente. O difícil é aqueles que nos são contraditórios, personalidade contraditória, né? Eu tenho personalidade expansiva. Quando eu chego perto de uma personalidade mais fechada, eu sei que eu vou tratar aquela pessoa. E eu não preciso fazer nada, é só ser eu mesmo. Você vai tratar alguém e alguém vai te tratar. Mas isso faz parte do quê? Crescimento e amadurecimento. Deus vai nos amadurecendo à medida que nós vamos nos expondo aos relacionamentos. E deixa eu te dizer uma coisa, aqui na igreja você conhece 20% de cada pessoa. Você não conhece mais do que isso, é quase impossível. A não ser que seja aquele amigo mais chegado que o irmão, que você almoça na casa dele, que você tem relacionamento com a família. Daí sim você conhece, né, Marquinhos? Tinha gente que achava que eu, Marquinho, o Daír, o Pelica, era tudo irmão. Era tudo a mesma família. Mas não, a gente só é preto mesmo. Então o que acontece, gente? Deus, ele tem o quê? Um plano e um propósito. Ele vai usar pessoas. Deus vai usar pessoas para te afiar cada vez mais para o propósito dele, para te deixar pronto para o propósito dele. Eu preciso passar por esses processos da minha vida. Então nem tudo vai ser do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, ou do jeito que eu acho que deveria ser. Às vezes vai ser bem diferente, mas está tudo bem, porque a gente vai ter que aguentar uma eternidade junto, né? Não vai ser bolinho, não. Onde é que a gente vai armar a nossa barraca no céu, né? Onde é que a gente vai fazer o nosso quartinho? Então a gente tem que estar pronto para um tempo de relacionamento. E os tempos de relacionamento vão nos forjando para que a gente seja melhor naquilo que Deus tem para nós, naquilo que é o propósito dele para a nossa vida. E eu creio que realmente cada um de vocês aqui foi chamado, escolhido por Deus para um plano e um propósito. Deus não faz nada à toa. Deus sempre trabalha com uma visão e um plano. Ele não é uma pessoa sem planos. Ele é uma pessoa com muitos projetos para nós. A gente pode até frustrá-los de certa forma, mas Deus não vai desistir de você se você está nesse momento, dessa forma que você está hoje. Você está ouvindo de Deus. Eu posso dizer assim, diz o Senhor também, se ficar mais fácil para você entender, né? Eis que te digo, tem um plano com a sua vida, ainda não terminou, não acabou, não é o fim de tudo, e das tuas frustrações cuido eu, diz o Senhor, né? Porque realmente nós podemos nos frustrar, mas às vezes é porque nós não estamos vendo o plano perfeito dele. Por isso que nós nos frustramos. Mas se a gente visse o final das coisas, a gente daria glória a Deus, né? A gente daria glória a Deus. Mas a gente não vê o final das coisas. Eu tenho um amigo meu, que ele tem um testemunho muito forte, né? O testemunho dele é pancadaria. O pai dele matou o irmão dele e foi preso. E ele ficou sozinho e depois a mãe dele desprezou ele. E ele foi criado por uma tia. E Deus encontrou esse cara todo viciado, todo nas drogas, todo afundado. Deus resgatou, salvou, limpou. É o tição tirado do fogo. E daí Deus mandou ele lá no presídio. Porque ele precisava acertar a paternidade dele com o seu pai. Não é muito fácil esse tipo de coisa, né?
Mas foi tão interessante o que Deus fez na vida dele, a partir do momento em que Deus começou a trabalhar na vida dele. Porque como é que ele veio para Jesus? Ele foi criado pela tia, se casou, daí a abençoada da mulher dele repetiu o mesmo processo que a mãe dele, né? Abandonou ele e levou o filho. E depois dele conhecer Jesus, fazer o processo com o pai dele, ele foi buscar o relacionamento com o filho dele. E é interessante que hoje o filho dele já se casou, voltou, né, morou com ele um tempo, foi restaurado por Deus, se casou, ele não tem mais problemas com o pai, né, o pai já foi, mas ele não tinha mais problemas com o pai, e Deus ainda resgatou o relacionamento dele com a mulher dele e com o marido dela. E daí diz que na festa de casamento do filho dele, ele foi e deu a mão pro marido da esposa, disse assim: eu ainda vou ter o prazer de te dar um abraço. Ele disse: não seja louco. Assim, mas isso ainda vai acontecer, porque ele ainda vai conhecer Jesus. Então eu quero dizer para você que Deus, ele tem um caminho, mesmo que seja pulando pedra. Deus tem um caminho para você, tá? Deus não acabou com você ainda não terminou contigo, ele ainda tem um plano, ele tem um projeto na sua vida. Amém, queridos? Eu não quero me estender muito não, porque homem é meio enjoado, né? Homem não gosta de palavra chata e comprida, né? Homem gosta de coisa objetiva, pelo menos eu sou assim, né? Quando o pregador está enrolando demais, eu não gosto muito não. Eu quero orar com vocês. Amém, gente? Se você pudesse colocar de pé. Senhor, eu quero te agradecer por esses irmãos. Obrigado por cada um deles, Pai, por cada um desses homens, desses pais. Alguns já são avós, outros ainda vão ser pais. Senhor, nós queremos abençoá-los. Obrigado por esses homens, Senhor. Obrigado por cada um deles, Senhor. Quero abençoá-los, Senhor. Dizer, Deus, que o Senhor pode sim cumprir o plano e o propósito do Senhor em nós e através de nós. Eu quero que você fale isso para Deus. Senhor, você pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. Fale para o Senhor isso. Senhor, eu quero cumprir o plano e o propósito do Senhor. Se o Senhor ainda tem um chamado na minha vida, eu quero cumprir ele. Eu quero obedecer ao Senhor. Senhor, se eu não te obedeci, eu te peço perdão pela desobediência. Mas eu quero declarar hoje que eu vou cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser bênção nessa terra. Eu quero ser essa pessoa que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu quero fazer diferença na vida da minha família. Eu quero fazer diferença na vida dos meus filhos. Eu oro para que o Senhor nos ajude a fazer a diferença na vida dos nossos amados, Pai, em nome de Jesus. Deus, declaramos mesmo o teu poder, a tua graça, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, nós somos criados para esse plano e propósito. Nós somos criados pelo objetivo do Senhor em nossas vidas. Eu sou grato a ti. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia. Eu oro por cada uma das frustrações da nossa vida. Senhor, eu quero que o Senhor esteja retirando todo o sentimento, Senhor, de frustração, de não ter cumprido, não ter andado, não ter obedecido, não ter feito tudo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Muitas vezes nós achamos que poderíamos ter feito mais, ter ido além, ter andado a segunda milha, mas hoje nós queremos nos arrepender por isso, Senhor, de toda a frustração que tem no nosso coração. Queremos entregar na tua cruz hoje, Pai, declarando que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, Senhor. Que o Senhor é que nos chamou, o Senhor que tem nos proposto essa corrida, proposto, Senhor, esse caminho. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, e dou, Senhor, toda a honra, a glória, porque até aqui o Senhor tem segurado eles contigo, tem guardado eles. Obrigado, Senhor, pelos novos irmãos que estão aqui conosco, Senhor.
Fortalece eles, Senhor, que eles sejam bênção ali na sua casa, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, em nome do teu Filho.